Vamos mergulhar numa das histórias mais fundamentais que existem, a do Jardim do Éden. Sabe, aquela história que a gente ouve desde sempre, sobre um começo perfeito, uma escolha que mudou tudo e uma promessa de esperança que, olha, reverbera até hoje. E para entender tudo isso, a gente tem que começar, bem, pelo princípio, né? E é aqui que tudo começa, com essa frase poderosa. A narrativa deixa claro, não foi um acidente ou um acaso cósmico, foi um ato intencional, sabe? Um criador colocando tudo no lugar. O palco para a história da humanidade foi montado com um propósito, com poder, e é a partir daqui que toda a beleza e a complexidade da criação começam a se desenrolar. Um início perfeito. E olha, que início! A gente vai ver agora como esse mundo ideal foi formado e qual era exatamente o lugar da humanidade nisso tudo. Porque não era só um cenário bonito, sabe? Era um lar, um lugar projetado para relacionamento. Então vamos começar com o primeiro homem, Adão. O nome dele já diz tudo, né? Adão vem de Adamá, que em hebraico significa terra, o solo. E tem um detalhe muito interessante. A palavra hebraica para formou, yatsar, é a mesma usada para descrever um oleiro moldando barro. Pensa nisso. Isso passa uma ideia de cuidado, de intenção, quase um carinho artesanal de Deus na sua criação. Mas aqui vem o ponto que muda tudo. Adão não era só barro. O texto diz que Deus soprou nas narinas dele o fôlego da vida, ou seja, a vida humana desde o seu comecinho já é apresentada como algo mais. Não é só biologia, é um ato espiritual. É como se o próprio Criador estivesse compartilhando um pedaço da sua vida. E para esse novo ser, foi dado um lar perfeito. Adão foi colocado no Jardim do Éden. O próprio nome, Éden, já significa delícias, prazer. Então a gente não está falando só de um lugar bonito, com tudo do bom e do melhor. Era um lugar plantado pelo próprio Deus, um verdadeiro santuário, onde a presença dele era real, palpável. A comunhão era direta, sabe? Sem filtro, sem barreiras. Era um relacionamento perfeito, num lugar perfeito. Só que aí a narrativa diz que Deus olhou e falou: não é bom que o homem esteja só. E aí que entra Eva, ou Shavá em hebraico, que significa a que dá vida, ou mãe de todos os viventes. E o simbolismo aqui é muito forte. Ela não foi feita do pó, como Adão. Ela foi tirada do lado dele. A ideia é de uma companheira, alguém igual para estar ali, perto do coração. E com os dois juntos, a gente tem o que seria o primeiro casamento. E não era sobre um contrato, sobre regras, era muito mais profundo. A expressão é uma só carne, uma fusão total de vidas. Isso simbolizava uma unidade, uma pureza e uma transparência absolutas. Não existia vergonha entre eles, nem diante do Criador. A única regra. Pois é, no meio de tanta perfeição, tanta liberdade, existia só uma restrição. E a gente precisa entender que essa regra não era uma armadilha, de jeito nenhum. Na verdade, ela era o ponto central de uma escolha. Uma escolha sobre relacionamento e, principalmente, sobre confiança. Ok, então no centro do jardim a gente tinha duas árvores especiais. De um lado, a árvore da vida. Ela representava a vida eterna, mas uma vida que vinha da dependência de Deus. Do outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa simbolizava o exato oposto, a busca por autonomia, a vontade de ser independente e decidir por conta própria o que é certo e o que é errado. E a ordem de Deus foi bem direta, bem clara. Pode comer de tudo, livremente, menos daquela ali, da árvore do conhecimento. O ponto aqui, gente, nunca foi a fruta em si, era sobre a obediência. Era sobre confiar na bondade e na sabedoria de Deus. Essa era a chave para manter toda aquela harmonia no Éden. Uma escolha aparentemente simples, mas com consequências eternas. A queda em desgraça. Bom, é aqui que a história dá uma virada. O clima muda, a tensão aumenta, a gente está chegando no clímax, naquele momento em que a semente da dúvida é plantada e uma escolha desastrosa é feita. A estratégia usada pela serpente aqui é, assim, cirúrgica. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, ela distorce o que Deus disse. Ela chega e pergunta: é verdade que Deus proibiu tudo? Já jogando uma dúvida sobre a generosidade dele. Segundo passo, ela nega a consequência, que nada, vocês não vão morrer coisa nenhuma. E o golpe final, ela apela por orgulho para a vaidade, prometendo uma falsa autonomia. Vocês vão ser como Deus. E o processo da queda em si foi deliberado, não foi um acidente. Primeiro, Eva olha o fruto
e acha desejável. Depois ela come. Ela desobedece. Em seguida, ela dá para Adão que estava ali com ela, e ele também come. E nesse momento, nesse ato, a conexão que eles tinham com o Criador, aquela conexão perfeita, se quebra. As consequências. A escolha foi feita. E o resultado foi imediato e foi devastador. A partir de agora, o tom da história muda completamente. A gente entra na realidade sombria do que aconteceu por causa daquela decisão. A primeira coisa que acontece é interna. Aquela inocência acabou. No lugar dela, surgem 3 coisas: vergonha, medo e culpa. A reação imediata deles? Se esconder de Deus. Aquela intimidade toda virou medo. E a unidade entre eles também quebrou. Foi substituída pela acusação. Adão culpando Eva e Eva culpando a serpente. O famoso jogo de empurra. Então, Deus chega e pronuncia o julgamento. E ele começa pela serpente. Ela é amaldiçoada, humilhada, vai rastejar sobre o ventre. Mas, e esse é um mas gigantesco, no meio dessa maldição surge a primeira semente de esperança de toda a história. Uma promessa de que um dia, um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É o primeiríssimo vislumbre da redenção. Depois, o julgamento se volta para a mulher. E as consequências atingem 2 áreas muito centrais. A maternidade, que agora seria acompanhada de dor, e o relacionamento conjugal. Aquela harmonia perfeita agora seria marcada por conflitos. E para o homem, a sua vocação, que era cuidar da terra, agora se tornaria um trabalho pesado, cansativo. A própria terra, que antes era só generosa, agora ia produzir espinhos. E, por fim, a consequência final que tinha sido avisada, a morte física. Ela se torna uma certeza para a humanidade. A semente da redenção. Mas, e isso é muito importante, a história não acaba aqui no desespero. De jeito nenhum. A gente vai ver agora como, mesmo nesse momento de julgamento, o plano de Deus para consertar as coisas já estava em andamento. Já existia uma esperança ali no meio de toda aquela escuridão. Aí vem a expulsão do Éden. E à primeira vista parece o castigo final, né? O ponto final da punição. Mas fica a pergunta, será que foi só isso? Ou tinha algo mais por trás dessa decisão que parece tão dura? E a resposta é surpreendente. A expulsão foi também um ato de proteção. Pensa comigo, se eles, nesse estado de pecado, comessem da árvore da vida, eles ficariam presos para sempre nessa condição, eternamente separados de Deus. Seria a maior de todas as tragédias. Então a expulsão foi, de certa forma, uma misericórdia dolorosa, mas ainda assim misericórdia. E mesmo expulsando, Deus não os deixa totalmente desamparados. A gente vê 2 grandes símbolos de esperança aqui. Primeiro, ele faz roupas de pele para cobrir a vergonha deles. Para isso, um animal teve que morrer. É o primeiro sacrifício que já aponta lá para frente para uma cobertura definitiva. E segundo, aquela promessa que a gente já falou, de Gênesis 3,15, a esperança de um Salvador que viria para derrotar o mal de uma vez por todas. No final das contas, o que essa história toda faz é apontar para uma grande verdade que vai ecoar pelo resto da Bíblia. Ela estabelece um padrão. Deus cria algo bom. A humanidade se rebela. Mas Deus imediatamente coloca em ação um plano de restauração. Um plano que, lá na frente, vai encontrar seu ponto máximo, sua realização final em Cristo. E é por isso que a jornada que começa com a perda de um jardim é, na verdade, a grande história de como Deus nos guia de volta para casa. Não para aquele mesmo jardim que foi perdido, mas para um paraíso novo, restaurado, eterno. É uma jornada do jardim perdido ao paraíso reencontrado.